Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, já está conosco conectado. Professor, bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, Diene, ouvintes. Tudo bem? Professor, é hora do nosso Pensa Manaus Rotina. Bem-vindo aqui conosco de volta, depois de um período de recesso, de descanso. Estava fora da cidade, mas está de volta para trazer esse momento de reflexão, de informação e um momento de análise sobre sociedade e sobre também o que envolve a política do nosso país. E a gente vai falar aqui hoje sobre o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com representantes da Europa e também da América Central, não é, professor? Relacionando aí como estão as relações entre essas lideranças e esses países, não é isso? Isso, Rafael. Falar um pouco sobre essa cúpula, né, de estados latino-americanos, caribenhos e europeus. Tem dois propósitos. O primeiro tem a ver com a necessidade de a gente tentar, pelo menos, transformar esses temas e eventos que parecem tão distantes de nós em situações máximas, né, que dizem respeito ao futuro, né, às possibilidades alternativas de futuro de que nós podemos desfrutar. Em segundo lugar, está associado também a uma intenção de a gente compreender certos processos como processos, quer dizer, não como eventos singulares que ocorrem do nada, mas como parte, não é, de um conjunto de esforços, de escolhas, de decisões vinculados à definição de políticas. Por que eu digo isso? No último comentário que eu fiz antes de sair de férias, a gente tratava daquela manifestação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula chamada pelo presidente Macron da França, em que o presidente Lula falava, digamos assim, do esgotamento dos acordos de Bretton Woods, que foram firmados no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, como meio de regular as relações financeiras, comerciais, não é, entre os vários países do mundo. Quer dizer, de lá para cá muita coisa aconteceu, e uma das coisas fundamentais, me parece, e o diagnóstico do presidente é correto, é que o acordo de Bretton Woods já não vige mais em virtude de uma série de condições políticas envolvendo os vários países, que colocou todos os países do mundo numa situação de profunda crise. Uma crise que é econômica e social, que pode ser notada pelos índices de desemprego, subemprego ou até de desalento em vários países do mundo, né? Mas particularmente nos países que são tidos como em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ainda hoje. E boa parte deles se situa, né, na América do Sul e na América Central. O que não quer dizer que os países centrais não estejam experimentando o mesmo tipo de problema, né? Quer dizer, nós estamos diante de uma situação em que é preciso encontrar mecanismos através dos quais a produção de riqueza se dê a partir da integração dos vários segmentos da sociedade, não apenas nos processos de trabalho, mas também na incorporação de direitos, de conquistas que permitam o avanço da cidadania. E nós aqui, da Amazônia de maneira muito particular, mas eu diria que de toda essa vasta região, que inclui América Central, América do Sul e Caribe, somos países que reunimos condições muito particulares. São países que hoje produzem, assim, se juntarmos inclusive com a África, por exemplo, por parte das matérias-primas necessárias à produção mundial. A Ásia também está nisso. Logo, os desequilíbrios e as desigualdades entre essas regiões têm levado ao avanço de processos como os de migração que pressionam muito as estruturas desses estados em termos da garantia de condições de habitação, de saúde e de educação. O que me parece e é muito particular para nós na Amazônia nesse encontro, um debate para o qual nós devemos prestar muita atenção. Primeiro, um debate em torno de quais são os princípios necessários
para que tenhamos padrões de desenvolvimento econômico que tragam consigo distribuição da riqueza, né? Isso me parece essencial, ou seja, é preciso dar conta do problema da desigualdade. Em segundo lugar, é preciso discutir, e a Amazônia está no centro dessa questão, a maneira pela qual essas matérias-primas ou recursos da natureza, etc., podem ser incorporadas ou devem ser incorporadas de modo a minimizar, se não acabar, o que seria excepcional, com as pressões que têm redundado nas mudanças climáticas. Quer dizer, há pouco, dentro do jornal da Band Nacional, foi noticiada a situação em que vivem países da Europa e os próprios Estados Unidos da América do Norte relativas a altas temperaturas, né, que têm levado a críticas da pública, inclusive. E uma terceira questão que precisa ser tratada é essa do protagonismo de grupos humanos, no nosso caso, as várias etnias indígenas, mas isso vale também para países da África, para outros países da América Central, nesse processo. Quer dizer, reconhecendo-os não apenas como objeto de política, mas como fonte de formulação de políticas vinculadas, de um lado, ao acesso às garantias de cidadania e, de outro lado, ao equilíbrio, não é, do planeta. Então, é preciso ter muita atenção para esse processo, porque eles redundam em negociações que repercutem sobre não apenas as políticas nacionais, mas sobre as realidades locais de cada país. Então, seria excepcional que as nossas lideranças, mais que elas até, os nossos movimentos sociais, não é, os setores organizados da sociedade, participassem ativamente desses debates, de modo a colocar seu tempero, não é, nas discussões. Evitar que o debate fique circunscrito a interesses que têm sido sempre predominantes e que estão vinculados geralmente à concentração e à centralização de riqueza nas mãos de poucas pessoas ou de poucos grupos sociais. Muito bem, professor Marcelo Seráfico trazendo então essa reflexão em relação a essas relações entre esses grupos de países nesses diferentes continentes, né, professor? E a gente, claro, tem sempre que observar como são essas relações, né? Num desses encontros, Lula até falou que não aceitaria aliados que pressionam, né? Isso também acaba sendo bem significativo, né, professor? Exatamente, porque veja, é claro que nas relações internacionais e dentro do próprio país, isso não é só uma coisa das relações internacionais, porque o país é marcado por uma diversidade de grupos, camadas e classes sociais cujos interesses não necessariamente convergem e, portanto, isso gera conflitos. O que é fundamental é entender como é possível produzir algum tipo de política econômica ou de política pública que promova mudanças estruturais dentro da sociedade, de modo a que se alterem esses padrões de apropriação da riqueza e socialização dos prejuízos, né? Então, eu acho que um papel que os meios de comunicação podem desempenhar é o de tornar a compreensão desses processos, né, mais acessível, digamos assim, ao conjunto da sociedade. Fazer ver que o destino não é dado, determinado, não é uma fatalidade, o destino da nossa sociedade, o destino da nossa economia, mas que ele envolve escolhas e, inclusive, o fortalecimento de determinadas posições. Quer dizer, esse fortalecimento não deve se dar de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Ou seja, através da democratização da participação, não é, e da criação de pautas que atendam a esses grupos, camadas e classes que vêm sendo colocados de lado, não é, há décadas, não é, no processo de formulação de política e de execução de projetos, né? A gente poderia tomar, por exemplo, como um ponto para refletir a definição de políticas de grandes projetos, no caso da Amazônia, que são políticas que não atendem ou não vêm atendendo aos interesses ou às necessidades da maioria da sociedade. Quer dizer, mas tem alguém que está se beneficiando disso. Por que isso acontece? Como acontece? Isso tem a ver com mobilização e organização política. Logo, tem desrespeito aos modos de vida, de existência, às carências de quem
não tem saúde, não tem habitação, né, não tem acesso a uma educação gratuita. Então, essas questões precisam ser tratadas de modo aberto, de modo que quanto mais pessoas participem, se interem dessas questões, mais também a gente contribui para o processo de democratização, não é, do poder, da economia, da cultura, não é, e fundamentalmente da promoção de uma consciência crítica.